Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com tremor e temor, eu quero compartilhar com os irmãos a passagem, a palavra do Senhor. E o primeiro texto que eu gostaria de ler está no livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 1. A epígrafe do texto diz que Davi apresenta a Salomão como seu sucessor. 1 Crônicas 28, capítulo 28, a partir do versículo 1. Então, Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitões dos turnos que serviam o rei, os capitões de 1000, os capitões de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos, meu povo, ouve-me, irmãos meus e meu povo. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para a estrada dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque toda a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se preservar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos para que eles, empenhai-vos por ele, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar a casa para o santuário. Sê forte e faze a obra.
Senhor Deus amado, querido, muito obrigada, Senhor, mais uma vez, Senhor, por estarmos, Senhor, aqui na Tua presença. Meu Deus, eu não sou nada, meu Pai, sem Ti. E peço, meu Deus, que eu possa ser instrumento do Senhor nessa noite para as nossas vidas, Senhor. Que eu não fale nada de mim, mas que eu fale e entregue à Sua igreja e também à minha alma aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor. Derrama a Sua graça, Senhor amado, e nos enche com a Tua palavra. O que eu te peço, desde já eu louvo e te agradeço por quem Tu és. Quando o Simar falou comigo na segunda-feira, eu fiquei assim, eu até pensei em alguma palavra para trazer, mas eu não sabia. E eu tenho tentado ter o hábito de perguntar para Deus o que Ele quer que eu faça. Quando eu vou louvar, eu pergunto, Senhor, qual louvor o Senhor quer que eu cante? Quando eu vou trazer a palavra, eu falo, Senhor, qual palavra o Senhor quer que eu fale? E até ontem o Senhor não tinha me falado nada. Quando ontem me veio esse versículo que fala sobre Deus esquadrinhar os corações. E mesmo assim ainda não estava muito claro o que o Senhor queria que eu falasse nessa noite enquanto eu estava no ônibus. Eu vim lendo essa passagem e algumas coisas me chamaram a atenção. Porque Davi aqui, o texto é bem claro, ele está passando, as orientações para o seu sucessor, que é Salomão. E ele deixa bem claro que as promessas de Deus aqui para Salomão são condicionais. Tem promessas na Bíblia que são incondicionais. Quando Deus fala para Abraão que da descendência dele viria o Salvador, é incondicional. Independente do pecado de Israel, ou o que Israel fez ou deixou de fazer, viria o Salvador ali. Por isso Deus sempre deixou um remanescente. Existem promessas incondicionais, como por exemplo, que Jesus vai voltar. Independente do que eu faça, do que você faça, de como o mundo esteja, Jesus vai voltar. Porém, existem promessas pessoais que são condicionais, tanto na vida de Salomão, quanto para as nossas vidas. E Davi fala para ele, se preservar ele em cumprir os meus mandamentos, é Deus falando, em cumprir os meus mandamentos. Aqui o povo vivia no tempo da lei, então você, além dos 10 mandamentos, você ainda tinha, se eu não me engano, 613 mandamentos ali da legislação. Só que no Novo Testamento, Jesus resume a 2 mandamentos que nós conhecemos bem. E a resposta de qual é o maior mandamento, o Senhor Jesus responde em Mateus 22, a partir do versículo 36, quando pergunta, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondendo-lhe Jesus, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo mandamento, nós sabemos que é amar ao próximo como a nós mesmos. Mas eu quero me ater nesse primeiro mandamento, porque sem amar a Deus de todo o coração, é impossível amar o próximo como a nós mesmos. Porque amar ao próximo como a nós mesmos não é amar o meu filho com todo o amor do mundo. Não é amar o meu pai com todo o amor do mundo. Não é amar o meu irmão com todo o amor do mundo. É amar aquele que me faz mal. É ter misericórdia daquele que me causa dano. E isso só quem é capaz de fazer é Jesus. Ele está lá na cruz, ele está sendo zombado, ele está machucado, ele está ferido, e ele está assim, Pai,
perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Cristo veio à terra de forma voluntária. Alguns dizem que foram os judeus que mataram Jesus. Outros dizem que foi o Sinédrio que matou Jesus. Mas quem matou Jesus? Foi o Pai, e Ele mesmo se deu. E Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele, assim como ele é de Cristo. Como é possível amar alguém que te faz mal sem ter o amor genuíno de Deus? É impossível. Então, por isso, a importância de nós nos atermos a esse primeiro mandamento. E Davi, ele fala assim: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. O conhece aqui no sentido de vá conhecer, venha entender, venha conhecer o Deus de teu pai. Serve-o de coração íntegro. O que é íntegro? Íntegro é algo que é inteiro, é com o seu coração inteiro, é de forma completa, é de forma honesta, incorruptível. E ele continua dizendo: de alma voluntária. E voluntário é aquilo que não é forçado. Voluntário é aquilo que só depende da vontade. Mas nós sabemos que nós, como seres humanos, por nossa vontade própria, a gente nunca vai buscar Deus e nunca vai procurar. Mas sabendo disso, mesmo sem nós merecermos, Deus envia o Espírito Santo dele para ser o nosso guia, nosso auxiliador, aquele que nos anima, aquele que nos leva a essa busca. Mas mesmo assim, nós somos capazes de resistir à vontade do Senhor. Tanto que em algumas pregações, as pessoas falam assim, para evangelizar: olha, aproveita a oportunidade. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus. Só que no texto de Apocalipse, onde o Senhor Jesus fala que eis que estou à porta e bato, ele não está falando para quem tem que se converter. Ele está falando para uma igreja que colocou Jesus para fora. E ele fala: se abrires, eu entrarei, cearei contigo. Então, a nossa busca pelo Senhor, ela tem que ser voluntária. E ele continua dizendo: porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, novamente, o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele o rejeitará. Esquadrinhar significa examinar de forma minuciosa, procurar em todos os lugares, palmo a palmo. Ou seja, mesmo que a gente queira um pouquinho, o Senhor sabe, porque Ele esquadrinha. O Senhor é quem conhece os nossos corações. E a nossa busca pelo Senhor, como foi dito aqui desde o começo, a adoração, ela precisa ser de todo o coração, de forma íntegra. Tem que ser de forma voluntária. Mas qual tem sido o nosso motivo? Essa mensagem não é para julgar, não é para dizer quem está fazendo da forma certa, quem está fazendo da forma errada, porque só quem esquadrinha é Deus. Então eu não posso dizer quem está certo, mas em 1 Coríntios vai dizer que examine o homem a si mesmo. Então nós temos que nos examinar. Eu estou buscando Deus da forma que Ele merece ser buscado? Se sim, amém, glória a Deus. O Espírito Santo me ajuda a continuar assim e a melhorar. Mas se não, por que nós não temos feito isso? Eu sou uma pessoa que eu falo muito. Quando é de Jesus, então, eu sou mais apaixonada ainda. E uma coisa que eu escutava quando eu me converti era assim: ah, você está vivendo o primeiro amor.
E a gente, quando vê a pessoa que se converteu, aquele pique, aquele ânimo, até mesmo quem cresceu na igreja, chega um momento que tem um encontro com Deus. Até porque, como diz um ditado que eu peguei para mim, Deus, ele não tem neto, mas ele tem filho. Ser criado na igreja não significa que você é convertido a Jesus. Eu mesma fui criada na igreja, mas só fui conhecer Jesus depois de adulta. Eu conhecia Jesus de ouvir falar, eu fazia orações, eu sentia a presença. Mesmo quando eu estava no mundo, eu falava com o Senhor Jesus e Ele me respondia de forma audível. Mas eu não tinha tido um verdadeiro encontro com Jesus. Mas quando eu encontrei, veio aquele amor avassalador. Não sei se alguém aqui já se apaixonou, ou pelo menos já conheceu alguém apaixonado. Porque quando a gente se apaixona, a gente conta os minutos para estar perto daquela pessoa. Ou uma pessoa que ela é apaixonada, ela fala o tempo todo da paixão dela. Seja uma outra pessoa, seja um time de futebol, seja política, seja o que for. O apaixonado, ele fica buscando aquilo incessantemente. E nós, será que a gente busca Jesus com esse coração apaixonado? Será que teve algum momento da nossa vida que nós tivemos essa paixão por Cristo? Só que tem uma coisa, a paixão era passageira, o que dura é o amor. Se nós tivemos uma paixão em um momento e se acabou, e se apagou, é porque essa paixão acabou. Qual foi o momento das nossas vidas em que nós mais buscamos ao Senhor? Puxem da memória, eu vou puxar da minha também. Não precisa ser agora, pode ser em casa. E o que foi que te motivou a buscar daquela forma? Foi o amor por Deus? Ou foi alguma causa pessoal? Se foi o amor por Deus, peça ao Senhor: meu Deus, eu quero voltar a te amar como eu te amei no dia que eu te amei com todas as minhas forças. Eu não sei por onde começar, mas me ajuda, Espírito Santo. Agora, se não foi o amor por Deus que fez a gente buscar mais, orar mais, a gente tem que rever as nossas prioridades. Porque é o amor de Deus que tem que nos guiar. Lá em Apocalipse, a partir do capítulo 2, nós começamos a ver a carta às igrejas. E aquelas cartas são tão atuais que mesmo 2000 anos depois elas servem de guia para nós, porque a Bíblia é guia. Então lá, como eu já falei, tem igreja que Jesus botou Jesus para fora, tem igreja com mistura, que quando fala de Laodiceia, se não me engano, Laodiceia, né? Morna. O que é algo morno? É a mistura do quente com frio, não é nem quente nem morno. Quantas igrejas aí mornas? Quantas igrejas aí com mistura? Mas o interessante é que a igreja a qual ele começa, que inaugura as cartas, é a igreja de Éfeso. Eu vou ler lá no Apocalipse, no capítulo 2. A partir do versículo 1 eu vou ler até na versão NVI, porque o tempo é curto e é mais fácil de compreender essa versão, não preciso explicar porque ela é bem didática. E diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova quem diz ser apóstolo, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Olha que igreja maravilhosa. Essa igreja, ela tem um trabalho árduo, ela persevera, ela não tolera pessoas más,
ela identifica uma falsa pregação, ela sofre pelo nome de Cristo e ela persevera. Mas aí Deus fala assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Aquilo que a gente trata como um momento, que bonitinho, fulano está no primeiro amor. Não está mais. Não é um momento. Não estar no primeiro amor é pecado. Tanto que é o primeiro assunto que Deus trata na carta às igrejas. O culto de Éfeso era lindo. Era tudo lindo, era tudo maravilhoso. Perseverava, não desistia, sofria pelo nome de Cristo. Mas abandonou o primeiro amor. E ele fala assim: lembra-te de onde caiu e arrependa-se. E aqui eu não estou falando da igreja nessa aplicação de hoje. O texto está falando para a igreja, mas eu estou aplicando aqui nessa noite, guiada pelo Espírito Santo, para um exame pessoal de nós mesmos. Qual foi o patamar mais alto que nós chegamos em adoração a Deus? Mas não um patamar de coisas que eu faço por mim mesma. Esse ano eu li mais a Bíblia, esse ano eu fiz mais coisas. Não, mas o nível de adoração, de quebrantamento de coração. Qual foi esse momento? Lembra-te de onde caiu e arrependa-se. E pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. E aí Deus faz uma promessa: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. E para terminar, eu queria, voltando lá no texto de Crônicas, Davi está falando para Salomão as ordens, do que ele precisa para construir o templo de Deus. Sendo que ali Salomão está construindo um templo físico. E nós estamos construindo um templo espiritual. Porque lá em 2 Pedro vai dizer o seguinte: 2 Pedro, estou lendo na versão NVI, a partir do versículo 1. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Não tem nada que um bebê queira mais do que um leite, do que se alimentar. Ele já chora por isso, ele já nasce chorando por isso. Ele quer o colo da mãe, mas se a mãe não tiver leite, ele vai chorar. Tanto que a mãe que não tem leite, ela fica desesperada para dar um leite para aquela criança, porque ele precisa se alimentar. E nós, para nós crescermos na nossa vida espiritual, nós precisamos nos alimentar. E ele vai dizer que nós devemos desejar de coração. Lá está falando de coração, no texto, coração íntegro. E aqui ele fala: desejem de coração, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provam que o Senhor é bom, porque nós já experimentamos o quanto Ele é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para eles, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual,
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Se Salomão tinha a responsabilidade de adorar a Deus de todo o coração, de forma voluntária, para criar um templo físico, onde a presença de Deus vinha, agora imagine nós que somos pedras vivas. Cristo é a pedra angular sobre a qual nós estamos. Mas nossa responsabilidade não é sobre um templo físico, mas um templo espiritual. E Deus não mais habita no meio do povo, mas dentro de nós. E qual é o sacrifício que nós temos entregue ao Senhor? De que forma nós temos entregado o nosso coração ao Senhor? É a reflexão que fica para essa noite. Quem já está adorando de todo o coração, de forma íntegra ao Senhor, glória a Deus por sua vida e continue. Quem não está, estamos juntos, irmãos, na busca, porque eu tenho buscado arduamente do Senhor voltar ao primeiro amor, e eu não vou descansar até eu estar nele e permanecer para sempre nele com o Senhor na eternidade. E eu agradeço a rica oportunidade.